Edilene, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aproveita o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, para tentar eliminar, eventuais dúvidas e contradições levantadas por Bolsonaro e aliados. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, dos 7 depoentes, apenas 2 prestaram depoimento ontem. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e também o ex-diretor-geral da ABIN, que hoje é deputado federal, Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Aqui nós tivemos 2 situações distintas, e na primeira delas deu para perceber a estratégia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ao tomar o primeiro depoimento, que é o de Mauro Cid, ele deixou claro que queria enterrar as contradições que foram apontadas por Bolsonaro e também pelo seu entorno. O objetivo de Alexandre de Moraes claramente era dizer que não há perseguição contra Bolsonaro e não há falhas e não há furos na investigação e nem no processo. Esse foi o objetivo com o qual Alexandre de Moraes iniciou, pelo que ele disse, o seu depoimento tomado de Mauro Cid. Ele fez perguntas como: você foi coagido? Você se sentiu coagido? Claramente na tentativa de tentar minimizar contradições que seriam apontadas ou que ainda serão apontadas pelas defesas dos próximos réus a serem ouvidos. Já Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da ABIN, embora tenha dito que não capturou quando era diretor da ABIN, que não participou de nenhum grupo, de nenhuma trama, de nada disso, ele não conseguiu se explicar em relação aos arquivos que foram encontrados, que eram arquivos dele, e em que ele se dirigia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que nunca enviou esses arquivos que tinham a ver com questionamento sobre funcionamento das urnas eletrônicas, por exemplo, e segurança das urnas no Brasil. Ele disse que nunca enviou esses arquivos, que eram anotações que ele fazia para ele como uma forma de concatenar as ideias, mas não ficou claro por que ele escrevia como se direcionasse ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele nunca enviaria. Ele também tentou dizer que era uma espécie de ensaio das conversas, mas que algumas daquelas palavras nunca foram ditas e que ele nunca foi contra as urnas eletrônicas, em que uma única aparição em que ele falava sobre isso, ele dizia que elas teriam que ser melhoradas, não que elas não funcionassem bem. Então Ramagem, nesse ponto, não conseguiu fazer uma defesa coesa, uma defesa forte do que era um ponto que ele parecia querer defender, mas no fim das contas ele parece não ter conseguido. Agora, em relação à expectativa sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser na quarta ou na quinta-feira, por exemplo, pode ser nessa terça, mas pelo andar da carruagem, por ontem ter sido 2 depoimentos, hoje pode ser que sejam 2 ou mais, mas enfim. O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo seus aliados, há um preparo dele para que Alexandre de Moraes seja um interrogador muito firme, muito sagaz e que cobre muito e que inclusive repreenda o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele vai estar preparado para isso. A ideia é que Bolsonaro não seja agressivo, mas que deixe claro que ele é uma vítima de Alexandre de Moraes e que esse discurso, esse depoimento possa ser amplamente divulgado, inclusive internacionalizado. Ou seja, Jair Bolsonaro está preparado para qualquer cenário contra Alexandre de Moraes. Um extremo, que poderia ser uma voz de prisão de repente, pouco se acredita que vá acontecer, mas em qualquer dos casos em que Alexandre de Moraes pareça um perseguidor, essa situação transformaria Jair Bolsonaro em um Marte, e isso pode acontecer em níveis menos elevados que uma voz de prisão, mas de repente uma reprimenda mais forte, algo que poderia acontecer e que poderia colocar Bolsonaro na situação de vítima, que é a situação em que ele alega estar no momento. Uma excelente terça-feira para todos nós. Para nós, Edilene, bom trabalho. 8h10.